dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Boa noite. Está entrando no ar mais um programa, o Evangelho no Ar. É uma grata satisfação, muito grato a Deus, à espiritualidade, por estarmos aqui mais uma vez, entrando na sua casa, na sua residência, no seu lar, para convidar você a fazer o Evangelho no lar conosco. Mais uma vez, nossos irmãos, amigos e convidados aqui, presente Robinson, boa noite. Boa noite, Tony. Boa noite, Carlão. Boa noite. Então, convidamos você a fazer o Evangelho no lar, aí na sua casa, já pedindo a Deus, a espiritualidade, aos amigos espirituais, que possa abençoar, abraçar, envolver a todos os nossos irmãos que estão sintonizados conosco e, claro, os demais também, porque pedimos pelo planeta todo. Nós vamos começar, então, com os nossos irmãos lendo a página para a gente do livro Fonte Viva e depois um trecho do Evangelho do Lar, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos fazer um pequeno comentário e vocês nos acompanham, pedindo mais uma vez a bênção a todos nós. Ok. Primeiro, boa noite também aos telespectadores, da TV Ideal, aos internautas que estão nos acompanhando pela internet. Nosso tema, nossa lição da noite de hoje é a primeira lição do livro Fonte Viva, ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, no segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Se não descerras o coração para o teu sentimento, mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente de novas revelações. Isto porque não dispensa maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho, a janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação: considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Maravilha. Nosso irmão Tom Carlão, lê para a gente o Evangelho. Com muito prazer, uma boa noite para todos. Que esse trabalho possa ser bastante profícuo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de Júlio Olimpo Guilom Ribeiro, nós temos o seguinte: toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, ainda se pronunciam por fé, confiado no que ouviram dizer, ou firmado em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem. Eles sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número de seus leitores é ininteligível. A forma alegórica e intencional, o misticismo da linguagem, fazem com que a maioria o leia por descargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na máxima das narrativas. Impossível, então, apanhar-lhes o conjunto e tomá-los de objeto de leitura e meditações especiais.
É certo que tratados já se hão escrito de toda a moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui um encanto e autenticidade. Outro tanto cabe dizer-lhe das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios das circunstâncias em que foram pronunciadas. Para abreviar esses inconvenientes, reunimos nessa obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que não se pode prender ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Luiz Isaac de Sacy, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica, impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite que se recorra à classificação vulgar quando oportuno. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a aplicação as explicações das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinamentos em todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Maravilha. Robinson, um comentário sobre a página e sobre esse trecho do Evangelho, por gentileza. Sobre a página, Totti, nós destacamos aqui, Carlão, alguns tópicos, né? A primeira frase diz o seguinte: ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Não te esquive, né? Ou seja, não fuja dessas meditações. É curioso que muitas pessoas, às vezes, para justificarem a sua continuação no erro, preferem ficar na ignorância do conhecimento das coisas, né? Porque o conhecimento traz responsabilidade. Então é curioso que até mesmo dentro do movimento espírita, tem pessoas que começam a frequentar o centro espírita e dizem assim: não, eu não quero conhecer muito não, porque se eu souber muita coisa, eu vou ter que me tornar muito mais responsável. É a máxima, então, né? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Né? Então, às vezes, essa ignorância, no sentido da falta de conhecimento, é para que a pessoa realmente continue vivendo do jeito que ela quer, sem maiores compromissos diante da vida. Outro trecho aqui: quem fita o céu de relance ser contemplado não enxerga as estrelas. É muito comum, na época do Cristo mesmo, né? Jesus passou pregando, e nós tivemos milhares e milhares de pessoas que o seguiram naquela época, mas outros que apenas o viram passar, não se importaram com o que ele dizia, não quiseram segui-lo. Então a gente costuma dizer que, com certeza, aqueles que seguiram Jesus de perto, há 2000 anos atrás, que ouviram as suas mensagens e, sobretudo, procuraram colocar em prática, esses estão muito mais adiantados do que a média geral da humanidade. Aqueles que não quiseram ouvir as suas mensagens, que não seguiram, muitos deles estão até hoje aqui, dentro do movimento espírita, né? Fazendo palestra para tudo quanto é lado, para ver se a gente recupera o tempo perdido. Né? Uma outra parte aqui, Carlão, se você quiser comentar alguma coisa. Não, tudo bem, pode continuar. Na outra parte aqui, quando ele fala de que inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, né, afirmando-se inclusive ser ineptos à frente de todas essas revelações, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Aí aqui a gente tem um pensamento de Kai Bachuta muito interessante no livro que eu estou relendo, inclusive o Espírito do Cristianismo, que Kai Bachuta diz o seguinte: para o homem compreender as coisas espirituais, é necessário que ele se torne espiritual, ampliando os horizontes que está acostumado a fitar. Então, ou seja,
Se a gente não sair dessa vida materialista, dessa preocupação excessiva com as coisas do mundo de cá, e não procurarmos espiritualizarmos um pouco mais, nós vamos ter dificuldade de compreender as coisas de Deus. Temos dificuldade de compreender a mensagem de Jesus. Eu até sempre digo nas palestras, não que a gente não deva se preocupar com as coisas de cá, já que estamos no mundo material, nós temos necessidade delas, mas que não deveria ser o móvel maior de todas as nossas ações, como espíritos imortais que somos, né? E essa distração também é baseada no sentido de que as pessoas muitas vezes não focam naquilo que estão estudando, naquilo que estão lendo. É uma dificuldade muito grande, as pessoas às vezes me dizem isso, de concentração. Reter. As pessoas não conseguem concentrar. E quem não se concentra naquilo que está lendo ou fazendo, não detém. Não tem como. E há mecanismos que a gente aprende aí a concentrar. E é natural de muito de nós, inclusive, as distrações durante uma leitura. Às vezes você está lendo uma página com 1000 outros pensamentos da preocupação do dia a dia. Isso acontece às vezes até comigo mesmo. Às vezes eu chego ao final de uma página, eu li a página inteira, não tenho a mínima ideia do que eu li, e aí eu falo, eu estava distraído com outra coisa, então eu volto lá no início, releio a página, e aí eu passo a me concentrar. Verdadeiro foco naquilo que você está fazendo. Perfeito. Agora, outra questão aqui, diz ele, dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças, né? O que isso quer dizer? No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem subtítulo Buscai e Achareis, Kardec coloca como subtítulo ali, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Se nós não fizermos a nossa parte, fica difícil. Esperar que tudo se nos caia do céu é um contrassenso. Então nós sabemos que muitas vezes nós conquistamos, conseguimos as coisas, quando nós nos habilitamos através de uma coisa chamada vontade pessoal. Se você não tiver vontade para realizar as coisas, você não vai realizar. Isso é verdade. Carlão, você, alguma coisa que você colocaria para a gente, por favor? Aí Lembrando, né, que o próprio Cristo, ele nos alerta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa talvez seja a maior dificuldade aí. Porque quanto de nós realmente está querendo a liberdade? Quanto de nós estamos querendo entender a verdade? E nessa busca que nós fazemos, a questão dos estudos, né? As pessoas têm muita dificuldade. Muitas pessoas costumam dizer para nós, né? Eu posso ler um livro qualquer de literatura, não tenho sono, mas basta pegar um livro espírita, pronto, o sono chega. Não, era. Né? Aí outra dificuldade, essa que o Robinson até falou, da dificuldade que muitas pessoas têm de chegar no final da página e ter que voltar ao início. Parece até, e a gente pode até ter uma certeza disso, que as entidades espirituais que não querem nosso progresso, que querem fazer com que nós fiquemos na mesma situação, né? Marcando passo, trabalhando as dificuldades aqui na Terra, parece até que eles estão trabalhando também para que essa dificuldade. Portanto, a perseverança. Eu costumo, só um lembrete para as pessoas, é o seguinte, quando começar a acontecer isso, dá uma paradinha, faz uma prece. Pede aos mentores espirituais, seu anjo da guarda e tal, para te assegurar a sua liberdade para você poder fazer a sua leitura, né? E também a questão que a gente sabe muito bem, da dificuldade que as pessoas têm da compreensão dos ensinamentos. E as pessoas muitas vezes começam a olhar para si, olhar para dentro de si e ver o seguinte, isso aí é muito difícil para mim. Isso aí é impossível para mim. E cada vez que ela coloca um obstáculo desse, ela realmente vai criando dificuldades para esse entendimento. Então, portanto, cabe a nós a perseverança, a luta para a gente poder vencer essas dificuldades. Eu fiz uma comparação, a página e o trecho do Evangelho. Ambas aí falam sobre a dificuldade de entender a Boa Nova, de compreender as coisas inteligíveis, os descasos, né? Ou seja, a dificuldade. Hoje, na palestra sobre o Congresso Espírita lá do Paraná que está acontecendo, aconteceu hoje, o Divaldo encerrou, e eu revi também a palestra hoje do Haroldo Dutra, ele fala disso, né, que Chico lia todos os dias 15 minutos do Evangelho, e que ele lia por ano de 3 a 4 vezes o Evangelho. Chico, que sabia de tudo. Então, imagina como que nós temos a necessidade de ler, de reler, de estudar muito o Evangelho. Né? E
como você falou, Totti, não precisa muito. 15 minutos é o suficiente, né? Tem um psicopedagogo que ele costuma dizer que se você se aplicar 15 minutos em qualquer tarefa, você se torna um expert nela. Isso aí. 15 minutos por dia, basta somente isso. Então, você aprender uma língua, 15 minutos da língua todos os dias, metodicamente. Se você quiser aprender um ofício, 15 minutos dele, metodicamente. Só se dedicar. E, claro, o Evangelho também vai fazer com que a gente adquira esses conhecimentos, né? E, sobretudo, que a gente o pratique, né? Vamos, então, encerrando o nosso Evangelho, passando as considerações para o Robinson. Eles vão continuar com a gente, que nós vamos ainda desfolhar, desfrutar mais de como fazer o Evangelho, as dúvidas que foram colocadas para nós durante a semana. Nós vamos falar mais de como fazer o Evangelho, da importância de se fazer o Evangelho em casa. É muito importante. Se nós falamos aqui de entender, né, o Evangelho já tem essa dificuldade, imagina a gente fazer essas coisas em casa. Então vamos fazer as vibrações, né? E lembrando aí, para se você quiser passar uma mensagem para a gente, do WhatsApp, que você está ligado para a gente aí, manda mensagem para a gente. Eu estou ligado aqui, Totti, nós estamos aqui, Robinson, estamos antenados aqui. Ligue para a gente, que a gente vai estar muito feliz de saber que você está acompanhando. Anote aí, 988-361337. 988-3636-1337. Manda mensagem pra gente. Tô aqui escutando, tô aqui curtindo, ok? Então nós vamos começar a fazer as nossas vibrações. Eu peço ao Robinson para fazer as vibrações, né, por quem você quer, né, para a gente encerrar essa primeira parte do Evangelho. Ok, Totti. É porque é até de praxe, né, toda vez que a gente termina a leitura do Evangelho, uma prece, e as nossas vibrações vão no sentido exatamente da paz mundial, do amor, da solidariedade, que as pessoas possam ser mais fraternas, mediante o entendimento da mensagem crística, colocando na sua vivência diária todos aqueles ensinos que todos nós sabemos, que todos nós já conhecemos, através de anos e anos de estudo do Evangelho de Jesus, principalmente dentro das obras da codificação, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus possa amparar essa humanidade em todas as suas fragilidades, porque, como disse certa feita Jesus a Pedro no livro Boa Nova, o homem, quando Pedro pergunta se o homem era perverso, Jesus diz: não, Pedro, o homem é frágil. Que as nossas fragilidades, então, possam se converter em fé verdadeira, para que nós possamos melhorar a cada dia esse contexto social, consequentemente toda a humanidade. Carlão? Lembrar a nossa situação política no nosso país, né? Pedindo aos nossos mentores espirituais, aos protetores do nosso país, que possam orientar os nossos dirigentes, tanto no nível federal, quanto nos níveis estaduais e nos municipais, para que nós possamos ter uma verdadeira justiça social. Eu vou pedir a vibração aqui para o nosso ambiente. Peço para o seu lar, sua família, né, que você mentalize cada canto, cada cômodo da sua casa, mentalize os familiares, vizinhos, o planeta, os governantes, como foi colocado aqui. Aos irmãos também que nós prejudicamos no passado, irmãos que nos acompanham, irmãos que talvez nessa vida nós fizemos mal. Vamos mentalizar essas pessoas, mentalizar nosso lar, os familiares, mentalizar também nossos irmãos que estão nos presídios, nos hospitais, nas guerras, nas calamidades. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada lar, cada irmão ligado, sintonizados aqui conosco, e também aqueles que não puderam, que não estão ligados, sintonizados conosco, ou seja, todos nós. Nós pedimos especial a você, que está nos acompanhando, está sintonizados conosco, que Jesus possa abençoar o seu lar, o nosso lar, a sua família, a nossa família, os nossos entes queridos e aqueles que nós prejudicamos. Nós vamos então a um pequeno intervalo, que é uma dica literária de Luiz Rivas, um escritor que já lançou vários livros infantis para as crianças. Ele está lançando agora interessantíssimo, A Turma da Mônica com Chico Xavier. Vale a pena comprar, já foi lançada a primeira edição, esgotada, nós já encomendamos a nossa com a Lúcia na livraria Girassol e já vamos esperar chegar em Volta Redonda para a gente adquirir. Então, por favor, vamos aí o vídeo do Luiz Rivas.
Hola amigos, meu nome é Luis Hurriba, sou autor de diversos livros espíritas, principalmente muitos elaborados para o público infantil. Nessa oportunidade vamos apresentar o livro Turma da Mônica Conhece o Chico Xavier e seus ensinamentos. Esse livro foi escrito com a participação do companheiro Alan Mitchell, com as ilustrações do Maurício de Souza. Sim, e a turminha mais querida do Brasil vai estar juntamente com o maior brasileiro de todos os tempos. Nesse livro conseguimos juntar as 25 melhores ensinamentos do Chico Xavier. Tive a oportunidade de estar por 4 vezes em Uberaba e poder conversar com vários companheiros que viveram com Chico Xavier, o filho do Chico Xavier e outros amigos, contando histórias inéditas, histórias que quase ninguém conhece, do nosso querido médium. E conseguimos essas historinhas ser transformadas de uma forma muito divertida, com essa turminha que vocês já conhecem, a Mônica, a Magali, o Cascão, o Cebolinha, né? E o primo André, que é o personagem primo do Cascão, vai apresentar-nos o Chico Xavier. E uma coisa incrível, diante de todos os contos, né? Estão observando aqui algumas ilustrações, está belíssimamente ilustrado o livro. Ele apresenta, por exemplo, aqui Liberdade para Amar, as frases conhecidas do Chico, inclusive o medo do avião, e outra. Tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Dentro do livro encontra-se a historinha do encontro do Chico Xavier com o Emmanuel. Vocês observam aqui, temos o Emmanuel e o nosso Chico Xavier na cachoeira. Então é um livro cheio de ensinamentos do bem, com a participação até em alguns capítulos do Emmanuel, e vamos a admirar e conhecer melhor aquele que foi o maior brasileiro de todos os tempos, com sua humildade, com sua caridade, trazendo para essas novas gerações que talvez não tiveram oportunidade de vivenciar a grandiosidade e a bondade de coração que teve o nosso querido Chico. Então, para as novas gerações, para os pais, dá essa dica de leitura para que todos conheçam o Chico Xavier e seus ensinamentos, e agora com a turminha mais querida do Brasil. Um abraço, se despede Luis Hurribas. Perfeito. Então tá aí esse livro recomendadíssimo. Já são vários livros que ele lançou com essa Turma da Mônica, Cebolinha, muito bom, recomendado para as crianças. E nós estamos também para trazer semana que vem aqui a Cândida, uma oradora de Volta Redonda que escreveu um livro agora recente. Essa semana nós já estivemos conversando com ela. Vai falar com a gente sobre o livro dela, que é lançamento aí, sobre o meu filho, sobre Down. Um livro interessante. Eu pedi ao nosso operador lá para que projete para a gente aí o livro para você ver. Isso aí. Eu quis ser Down. Um livro interessantíssimo para as pessoas que vivem essa situação, esse problema, né, de ter uma criança abençoada com a síndrome de Down. Então, ela vai estar aqui falando sobre esse livro. E nós temos um livro para sorteio, né, que é doado pela Livraria Girassol, nossa amiga Lúcia. Peço a nossa irmã também projetar esse livro para a gente, sobre as mulheres, esse livro aí, sobre as mulheres na história, na sua evolução espiritual, na história da humanidade. Quem ligar para a gente, né, pode ser pelo zap 988-361337, passa a mensagem, fala que quer ganhar o livro, que nós vamos sortear esse livro entre aquelas pessoas que ligarem e participarem com a gente, ok? Semana passada, no primeiro programa, o programa Evangelho no Ar, nosso objetivo é que se implante o Evangelho no ar, no lar, onde a gente estiver, que a gente pare um dia, pelo menos na semana, para que a gente faça uma oração, eleve o pensamento a Deus, a espiritualidade, para que a gente possa mudar, modificar a atmosfera do planeta com as nossas preces, com as nossas orações. Houve várias dúvidas. Eu tive umas 3 pessoas, o Robinho e o Carlão, que falaram: Totti, eu estou há anos tentando conseguir fazer o Evangelho em casa, não consigo, né? E me questionaram de novo: por que eu devo fazer, como que eu devo fazer, eu vou desistir que eu não consigo. Nós falamos alguma coisa na semana passada, vamos continuar esse tópico. E aí? Essa aí nossa irmã que falou que já está tempo para fazer, o que nos aconselha? Olha só, fazendo um resuminho da semana passada, né? O estudo do Evangelho no Lar é uma reunião da família.
semanalmente, num dia e horário previamente determinado. Que o ideal seja que todos os membros da família participem, mas não necessariamente que isso aconteça. Pessoas que não querem, a gente não pode obrigar. Mas que seja seguido rigorosamente esse horário, esse dia pré-determinado, para se estudar o Evangelho, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. A FEBRE, como eu falei inclusive semana passada, ela lançou um livro chamado Orientação ao Centro Espírita, e nesse livro ela tem um capítulo todo dedicado ao estudo do Evangelho no Lar, que antigamente era comumente chamado de culto do Evangelho no Lar. Né? Então, é uma reunião extremamente importante, nós vamos mais para frente, inclusive né, com a colaboração de vocês, falar da influência espiritual nesse momento em que se está orando, o poder da oração e tudo mais, mas é fundamental que a pessoa tenha perseverança. No início é difícil, no início é realmente uma certa leniência, até uma pouca vontade de se fazer, mas é a persistência e a insistência que fará com que o estudo seja implantado e ele não pare mais. O ideal é, como a gente falou já semana passada, que se determine um dia e um horário, né, que mantenha aquilo ali, que a própria espiritualidade vai se programar para fazer parte ali. Se mudar o dia, por exemplo, se eu quiser mudar o dia, pode ser mudado esse dia? Eu marquei domingo, já não posso mais domingo. É possível? Pode sim, é claro. A família tem a liberdade para fazer a escolha e depois a mudança. Mas procurar sempre manter. Se não pode for ficar possível, cada né, dia alternado, perfeito. Mas é sempre assim, a gente orienta que na semana que antecede essa mudança, né, que você faça o seu acordo com a espiritualidade, né? Comunique que você vai fazer em tal dia, porque, caso contrário, os espíritos vão se programar para aquele mesmo dia, na outra semana, e você terá mudado. Então, você, com antecedência, porque os espíritos também trabalham com programação. Então, a gente faz assim. A gente comunica que vai fazer a mudança e não tem problema algum. Rubens, questão de horário. Quantos minutos é recomendado mais ou menos? Como é que é? Ô, Tati, essa recomendação da Federação Espírita Brasileira que não ultrapasse 1 hora. Mas nós temos, assim, como ideal, 30 a 40 minutos. Não ficar cansativo, ainda mais quando tiver criança, né? Exatamente. A instrução até fala isso. Porque se tiverem crianças presentes ao estudo do Evangelho no Lar, 1 hora, a partir de 1 hora, já se torna cansativo para elas, né, principalmente. Então, o ideal aí é meia hora, 40 minutos. E seguindo os preceitos da pedagogia, né, 40 minutos seria um tempo excelente, porque a partir daí começamos a perder o interesse, né? Então 40 minutos é um tempo razoável para a gente poder fazer um estudo, para poder fazer as discussões, para todo mundo participar, né? E algumas vezes até mais de uma vez essa participação. Eu estou na minha casa, convido a esposa, o filho, a filha, convido todo mundo. E na hora não vem. E aí, como é que eu faço? Faço ou não faço? Você faz sozinho. Não pode deixar de ter, né? Mesmo que seja só você ali naquele momento, ninguém pôde por questões outras, ou não estava afim de participar, o importante é que o estudo aconteça. Mas tem um outro caso também, Totti, é quando chega a visita. Isso, toca a campainha, telefone. Toca a campainha, o telefone toca e tal. A gente orienta que fique alguém responsável por fazer o atendimento, né? Então, não vai deslocar todo mundo para fazer esse atendimento, nem o telefone, nem a porta. Agora, se a pessoa chegar um pouco antes, que você tem o seu horário para fazer o culto, eu tenho por prática convidar a pessoa para participar. Né? Agora, se a pessoa não quiser participar, deixa ela lá na sala, deixa ela lá no outro cômodo, de tal maneira que ela não se sinta muito abandonada também, né? Mas você tem que fazer a sua parte. Acontece também de muitas pessoas marcam, vou começar tal dia, na hora esquece. Isso também há influência espiritual, com certeza, não há? Sim. Os espíritos trabalham, né, para que isso não aconteça. Tudo os espíritos que a gente chama das trevas, né, os espíritos ainda ignorantes no conhecimento, na moralidade, eles fazem de tudo para que você não implante esse estudo dentro do seu lar, assim como eles fazem de tudo para que você não compareça às reuniões de caráter moral nas instituições espíritas, nas igrejas, nos templos, em qualquer lugar. As pessoas mais novas não vão conhecer esse dispositivo. Era o tal do fusível.
E era um tal do fusível queimar justamente na hora do culto. Era impressionante. Quer dizer, uma vez até o seu Isidório, nosso querido Isidório Ribeiro, estava nos explicando que algumas vezes até é produção dos nossos irmãos espirituais para tumultuar a coisa, né? Para não permitir e tal. E eles têm algumas ações assim, como essa de queimar um fusível, de provocar algum abalo, alguma coisa assim, arrebentar uma torneira, como já aconteceu na minha casa, né? E começar a vazar água, tudo para atrasar A revolução que vai operar no mundo, Kardec, a espiritualidade já falou pra gente, que não vai ser essa revolução sanguinária toda, vai ser moral. E começa dentro de casa. Então, por isso que há essa influência, todo esse trabalho de querer atrapalhar o evangelho, que a família pare para fazer a oração, para se unir, para falar da boa nova do evangelho. Então, há muita força contrária, mas há força também positiva. Claro. Basta querer, basta persistir. Colocar um lembretezinho na geladeira, já começar o dia talvez já pensando naquilo, se programar. Sim, inclusive, Totti, no livro Conduta Espírita, André Luiz, né, assevera que quem cultiva o evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Então, aí a necessidade é realmente da gente insistir nisso. Porque se tem aqueles que não querem, em contrapartida, como você disse, tem aqueles que apoiam do mundo espiritual e vão lutar para que de fato ele aconteça. Eu queria até falar um pouquinho sobre a formatação do estudo do evangelho, né? Como é que a gente deve... Se você tem vários participantes, seria interessante que um abrisse com a prece inicial, outro fizesse a leitura de uma página edificante, principalmente das obras de Emmanuel, dos 4 livros, que por interessante, né, analisando eles há um tempo atrás, esses 4 livros de mensagem, começou o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e depois Fonte Viva, cada um deles tem 180 mensagens, todas do Novo Testamento. Principalmente mensagens de Paulo, das cartas paulinas, né? E começar com essa leitura dessa página, depois um trecho do Evangelho, né? Alguém, sempre assim, cada um participante trabalha. Procurar todos uma questão, que todos participarem, exatamente. O outro faz a prece final, tece comentários, né, do assunto que está sendo lido ali, e o fechamento deve ser feito por aquele que tenha mais bagagem, mais conhecimento, para que não fique, talvez, questões não muito bem claras, né, no conteúdo ali do estudo, e as pessoas saem com aquela informação. Então, geralmente, então, pega quem tem um pouquinho mais de bagagem, conhecimento, para fazer o fechamento das questões, dos estudos. Esse comentário que o Robinson falou, por exemplo, as pessoas têm um pouco de receio, um pouquinho de vergonha. É obrigado a fazer ou fica mais à vontade, quem quiser fazer o comentário? Como é que vocês... Não, a família tem liberdade, né? Que se não quiser comentar... Se não quiser o comentário, né? Fica pelo menos a leitura a leitura que foi feita, né? Isso que é mais importante. É importante também, Totti, isso que o Carlão está falando, é que não seja comentários de caráter pessoal. Porque senão você lê um trecho ali... Você fez isso ontem, exatamente. De acusação. Que não seja de caráter pessoal. Não é? Ali ninguém está ali para julgar ninguém, para culpar ninguém em função daquilo que está lendo. Aquilo é um aprendizado de todo mundo. E o que acontece quando a família começa a implantar o evangelho no lar? Quais os benefícios? O que acontece? Acho que o primeiro benefício traz uma paz para casa, né? Normalmente as crianças começam a se dar melhor nas escolas, né? O relacionamento entre os familiares e com as pessoas externas melhora bastante. Outra coisa, até a própria saúde, né, das pessoas começa a melhorar. Colocar a água, né? Que é uma coisa muito importante. E uma coisa que eu aconselho é que cada um tem a sua garrafinha para ser tomada durante a semana. Porque eu tenho um problema, você tem um outro, o Robson tem um outro problema e tal. E aí, quando nós colocamos numa única vasilha, claro que os mentores espirituais, né, vão trazer do laboratório do mundo maior a medicação que nós necessitamos. Agora, se você coloca exclusiva, então o remédio também vai ser específico para os seus males. Então, quando a gente vai fazer o evangelho, é bom ter a aguinha ali, e aquela água é trabalhada, é fluidificada. E que não seja para você tomar de uma única vez, mas que você seja para você tomar de pouquinho durante a semana. E a família? Acaso não existe. Todos nós, né, Rubinho? Você, com todo respeito, Carlão, eu, temos problema na família.
o Evangelho vem justamente para isso. O que você poderia nos falar sobre essa questão do Evangelho aí, sobre a família? Realmente, né, a finalidade dele é fazer com que a gente conheça melhor os preceitos do Cristo, da sua moral evangélica, e passe a vivenciá-lo. E onde é o lugar melhor para você treinar isso, se não dentro do lar? Onde você está, não raro, com aqueles que a gente costuma chamar, entre aspas, adversários do passado, né? Então ali é o melhor lugar. E eu lembrei, semana passada nós comentamos aqui no livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles, que quando você ora em família, não só lá, mas toda a rua se beneficia. Se você está num apartamento de um edifício, todo ele se ilumina, e ela ainda poeticamente diz, né, como uma lâmpada acesa, né, na escuridão, na ventania, demonstrando que realmente não só o ambiente doméstico, mas tudo aquilo à sua volta realmente é beneficiado pela oração e, sobretudo, pelo estudo. Emmanuel fala que a família é o cadinho sagrado, né? O cadinho é uma vasilha que a gente utiliza muito em laboratório para você dissolver e formar o amálgama, né? Ou seja, juntar várias substâncias e elas são aquecidas, né? E esse aquecimento é o calor das lutas que a família toda atravessa. Então, esse cadinho sagrado tem que ser respeitado por todos nós, porque foi Deus que o instituiu, e Jesus, para fazer essa boa interpretação, né, ele mesmo nasceu numa família. Como o Rubens falou na semana passada, se instituiu, implantou na casa de Pedro, né, o primeiro evangelho no lar, para que se propagasse pelo mundo. Então é importante fazer o evangelho no lar. A família começa a se harmonizar, já falaram aqui, a rua toda é beneficiada, como Joana de Ângeles também coloca, se no edifício de 8 andares, todo o edifício é beneficiado, ou seja, imagina, se esse projeto da gente fazer o evangelho no lar começar a se espalhar pelo planeta, a mudança que vai operar nesse planeta. Guerras, canhões se calarão, sabe, a maledicência, nós já estamos caminhando, né, para esse mundo de regeneração. E com a implantação do evangelho no lar, a gente fazendo, nós fazendo aqui, você fazendo na sua casa, acompanhando, pedindo a proteção, o mundo vai se operar essa transformação. Então é importante que a gente faça. Vou chamar mais rapidinho aqui, liga pra gente, ó, 988-361337, nosso zap aí, passa a mensagem pra gente, e quem passar a mensagem, ligar, tem um livro doado pela Livraria Girassol, Mulher, uma visão histórica e espiritual, contando o estudo da mulher no seu papel histórico e espiritual ao longo da humanidade, ok? Então liga pra gente, você pode ganhar um livro. Eu lembro também que a Ink Paradise, que faz essa camisa pra gente aqui do programa, se você quiser uma camisa, entre em contato com a Ink Paradise, Facebook aí, que você entre em contato rapidinho, se você quiser uma camisa para você fazer propaganda, ser um garoto propaganda, uma garota propaganda do nosso programa, né? Então, o evangelho é super importante, devemos fazer. No livro do André Luiz, agora eu esqueci os livros em casa, estava comentando com os amigos aqui, que ele fala, principalmente também, aquele que faz, que trabalha em reunião mediúnica, o espírita deve fazer o evangelho no lar. Olha a importância que deve ser. Tem que fazer. Principalmente aquele que já tem uma função dentro de uma casa espírita, dentro de uma reunião mediúnica, deve fazer o evangelho no lar. Questão do horário nós já falamos. A criança, nós falamos semana passada, que deve participar. Aos pouquinhos a gente vai soltando, vai chamando ela para participar mais. Se tiver católico, como é que a gente faz um evangelho, um católico? Como é que a gente resolve esse enigma aí? Eu costumo dizer que o evangelho de Jesus é um só. Então ele pode ser utilizado nas várias nomenclaturas que existem por aí, e não tem problema algum, né? A mensagem do Cristo é uma só. Tanto para o católico, quanto para o espírita, quanto para uma outra denominação religiosa cristã, então somos todos cristãos. Pois não? Daí, inclusive, né, por que a gente orienta, já que o nome é Estudo do Evangelho no Lar, que se utilize o Evangelho segundo o Espiritismo? Quando nós abrimos a capa do Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós encontramos lá escrito? Explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Nós não podemos utilizar outro livro? Podemos, né? Mas
Se esse livro traz as máximas morais do Cristo, são 28 capítulos, o 28º é uma coletânea de preces espíritas. Os outros 27 são essas máximas morais do Cristo. Kardec poderia ter repetido os 4 evangelhos? Sim, para quê? Então ele pegou aquelas lições do Cristo, os ensinos, as parábolas, as passagens, que são as 3 formas que Jesus nos instruiu, pegou aquelas que nos impactam mais de perto, que realmente mudam a nossa vida para melhor. E colocou nessa obra fantástica, com logo abaixo a mensagem do Cristo, a explicação dos espíritos superiores, alguns trechos dele mesmo. Então, ou seja, eu até costumo dizer que se o espírita tem um privilégio, é não ter dificuldade de entender o Evangelho de Jesus, porque os espíritos superiores já explicaram isso tudo para nós. Nós não abrimos a Escritura e ficamos a bel prazer tentando entender o que Jesus nos falou, já que os espíritos superiores já nos explicam tudo ali. Então esse livro é fundamental, mas pode-se utilizar Jesus no Lar, o livro do Neil Lúcio, onde nos fala do primeiro estudo do Evangelho no Lar na casa de Simão Pedro, como você acabou de citar, né? E outras obras de caráter moral, mas ele é fundamental para o estudo. Eu vou pedir o nosso irmão lá da produção, ver se localiza para a gente ali, está no número 10, é uma foto que tem um lar, um desenho de uma casinha, se ele pode projetar para a gente, que a gente vai mostrar para você, né, nosso amigo, nosso ouvinte, nosso telespectador, como que se dá a proteção, como se dá o Evangelho no lar, a proteção, o amparo, a espiritualidade agindo na água e tudo, isso aí, obrigado. Então, olha só, se vocês olharem bem nessa foto, vocês vão ver um irmão do lado de fora, né, que é um espírito aí que estava com a intenção de entrar nessa casa, nessa família, para trazer o tumulto, o problema todo nessa família. Vocês vão ver lá atrás 4 espíritos lá que são levados a essa casa, na hora do Evangelho no lar, para serem tratados, né, por aquele ambiente de vibração. Tem um irmão do lado direito ali, magnetizando a água, né? Tem um espírito assistindo na hora da explicação, eles intuem para que a explicação seja de forma abrangente para toda a família. E do lado esquerdo ali, um mentor na abertura, ou seja, e em cima do telhadozinho, vocês vão ver a vibração. A casa fica com uma atmosfera que nossos irmãos não vão poder penetrar ali. A casa vai manter uma harmonia, a família vai manter uma harmonia, ou seja, é Jesus dentro de casa, né? Então, é importantíssimo a gente fazer. Eu agradeço ao nosso irmão da produção, já pode voltar para a gente, obrigado. E você vê como que é importante. Nós temos um livro também, Robinson e Carlão, o livro Os Mensageiros, que fala justamente disso, né? Que uma família estava orando, aí aconteceu uma tempestade, uma chuva muito forte, os nossos irmãos, os espíritos que estavam vagando por ali, eles procuram um lugar para se esconder, para se abrigar. E aquela família tinha acabado de fazer a oração. Eles sentem um choque e são repelidos dali. Aí ele fala da importância, né, da família. Como na foto, fica uma proteção dentro do lar, ou seja, a família começa a se harmonizar, há um diálogo, porque a gente sabe que toda a família tem problema, há distinção, há briga. Então, é de suma importância, né, Robinson? Esse magnetismo é como se fosse uma cúpula, né? uma redoma, né, de vidro ali, protegendo a família e todo aquele ambiente. Exatamente o poder magnético da oração, dos bons espíritos que ali estão. Tem o caráter, né, de fazer isso. Até mesmo a questão, né, acho que com certeza, né, Carlão, o vício, né, as pessoas que têm um vício, bebida, qualquer tipo de vício, quando se começa a fazer, também essa proteção, ajuda. Nós conhecemos casos de pessoas, de famílias, né, que tinha alcoólicos, né, na família, e que com o passar dos meses, o indivíduo foi diminuindo até cessar completamente o vício do álcool que ele tinha, né, que era o chefe da família. Outros também com relação ao cigarro, né, que também abandonaram. Então são essas coisas que para melhorar a vida de todo mundo, que eu acho que é a grande importância do culto. Perfeito. Lembrando mais uma vez, temos um livro para sortear, tá? Um livro de Terezinha Radete, Mulher, uma visão histórica e espiritual, contando toda a trajetória da mulher. Liga para a gente, 988-361337. Queremos agradecer também a Ink Paradise, nosso irmão Luiz Flávio, né, que faz para a gente a nossa camisa aqui.
que nos brindou com esse excelente presente. Se você quiser ter uma camisa, fazer a nossa propaganda, entre no link aí, Ink Paradise. E também queremos agradecer a Ceplan, nosso irmão Mauro, inclusive faz aniversário hoje. Um abraço para ele especial. E lembrando que hoje também é dia de São José, o nosso grande padroeiro São José. Vale a pena e temos que lembrar de São José também, porque dizem, né, diz que se escreveu pouco de São José, né? E temos uma página dele, através de Emmanuel, que fala que ele passou de forma, né, José da Galileia, que chama a página, e ele coloca de uma forma muito interessante a passagem de São José aqui na Terra, que ele poderia se gabar, né? Sou pai do cara, sou pai do Jesus, né? Mas assim, José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. E Emmanuel coloca, já pensasse no cristianismo sem José? E lá no final ele coloca, né, nessa página maravilhosa, ele coloca assim, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Essa página de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, está no livro Levantar e Seguir. Essa homenagem nossa, do nosso irmão José, que hoje é dia de São José. Vamos falar um pouquinho então para a gente, Robinson, a implantação do Evangelho no lar. Totti, tem algumas famílias que alegam a dificuldade, né? E se a casa espírita poderia ajudar de alguma forma. Não só pode, como deve. Então, há casas espíritas que formam um grupo especial para isso, para chegarem lá no lar, né, e ensinarem mesmo as pessoas daquele lar a implantação do estudo do Evangelho no lar. E é curioso que deve ser uma equipe preparada para isso, pessoas que têm conhecimento já do estudo do Evangelho no lar, e antes, inclusive, de se deslocarem para o lar da pessoa onde vai ser implantado, iniciado o processo de estudo, se reunir lá na casa espírita, fazer uma oração, ler uma página, antes de partir para o lar no qual eles vão realmente implantar, pedindo essa proteção, esse amparo que foi tão bem falado aqui dos amigos espirituais, para que se dê uma boa instrução lá do lar que necessita dessa ajuda, né? Muitas casas fazem esse trabalho, né, de ajudar a implantar o Evangelho no lar. Isso é bacana. Isso, só um lembrete que eu acho muito importante, é que deve-se evitar as manifestações mediúnicas, né, durante a reunião, o culto do Evangelho no lar. Perfeito. Eu vou pedir para o nosso irmão da operação passar para a gente um vídeo da evangelização que acontece todas as sextas-feiras lá no Grupo Espírita Fraternidade Esperança, no Aeroclube. Um vídeo da evangelização lá das nossas crianças. E você pode também filmar a sua evangelização, filmar uma palestra na sua casa e mandar para a gente que nós vamos veicular aqui no nosso programa, ok? Pode mandar para a gente que a gente vai veicular. Então vamos um videozinho que foi feito lá no Grupo Fraternidade Espírita Esperança, lá no Aeroclube. É por isso que temos que vigiar nossos passos, nossas atitudes. E é isso que a gente sempre conversa. É isso aí. Então, alguém quer fazer mais algum comentário sobre o nosso tema de hoje? Também não dá mais tempo, não. Semana que vem a gente continua com o tema... Parábola do Semeador, página 195. Isso aí. Então, quem vai se habilitar a fazer a nossa prece de encerramento? Não. Ninguém? Eu faço, pode deixar que eu faço. Ih, meu Deus. O que foi que você vai fazer? Não, eu só estou aqui fechando o evangelho. Só. Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos juntos em família para estudar sobre esse tesouro que é o Evangelho. Pedimos tua proteção para todos os aqui presentes e também para os nossos familiares ausentes, minha mãe Denise, meu pai Marco Aurélio, minha irmã Cíntia, e os pais do meu marido Juarez, Dona Carmen e seu João, também os 7 irmãos do Juarez, Jurema, Jurandir, Juraci, Jupira, Juceli, Jureni e Valdislene. Abençoe também os meus tios, Verônica, Mário Sérgio, Juliana, Raiane Castilho, Luane Castilho, Joaquim Castilho e todos os outros filhos do concunhado, da vizinha, da tia do seu Matias aqui da portaria. Para todos eles nós pedimos a sua bênção. Os desencarnados, faltam os desencarnados. O meu avô Arnaud, a minha avó Camila, a minha bisa Rosa, Princesa Diana, John Lennon, Cazuza, Kurt Cobain, Elis Regina,
aquele moço que fez o filme Amor Além da Vida, que eu não lembro o nome. Pedimos a sua proteção e agradecemos por tudo, pela vida, pelo sol, pelo mar, por todos os animais, começando pelos invertebrados, caramujos, mexilhões, moluscos, pelo mercúrio, pelo oxigênio, pelo zinco, pelo cálcio, pelo estanho, pelo zircônio. Por todos os elementos da tabela periódica, nós te agradecemos. E essa máquina incrível que é o nosso corpo físico, por todas as suas células, começando das células nervosas, do tecido ósseo, as células musculares, e pelo carpo, metacarpo, os dedos e a unha, dedinho direito, do esquerdo também, mesmo quando encrava. Por tudo isso, nós te agradecemos. E para terminar, vamos vibrar todos juntos pela paz mundial, começando pelo Brasil e também por Portugal, Madagascar, Sudão, Lituânia, Zimbábue, Papua Nova Guiné, Austrália, Sri Lanka. Que os nossos amigos espirituais nos protejam, nos iluminem. Que assim seja. Bom? Agora, até semana que vem. Como semana que vem? Já é semana que vem. Então vamos lá. Parábola do bom semeador. Quem quer fazer a prece inicial? Eu! Peraí, eu faço, peraí. E nós também pedimos, Senhor, que todos continuem se inscrevendo no nosso canal, continuem curtindo, comentando, compartilhando e assistindo todos os nossos vídeos, começando por O que é Deus, Prece com Pressa, Doação, Obsessor, Psicografia, Ligação do Plano Espiritual, Sei o que você fez na vida passada e também O Espírita Saindo do Armário, Invasão da Casa Espírita. É isso aí. Entrou um vídeo aí dos nossos amigos, né, Amigos da Luz, que fala justamente sobre o Evangelho no lar, sobre a prece demorada, que as pessoas demoram, fazem uma prece muito comprida. Mas depois nós vamos passar o vídeo da evangelização do Fraternidade e Esperança. Robinson, vamos aí então, as recomendações, né, o desenvolvimento, para fechar aí o do Evangelho, por gentileza. Ok. Então, ainda dentro dessa equipe, né, de uma casa espírita que vai implantar o estudo num lar, a recomendação é que essa visitação se dê semanal ou quinzenalmente, de acordo com a necessidade e a possibilidade da família, mas de preferência sempre também no mesmo dia e no mesmo horário. Demorar-se no lar apenas o tempo necessário para isso, evitar, né, aqui é um fato até curioso, evitar lanche, que você condicione a família, né? Vamos aí, faça um lanche para a gente, né? Para que não haja um câmbio, uma troca. O Carlão já disse muito bem, evitar a manifestação mediúnica durante esse trabalho, aplicar passe sempre condicionado a que alguém daquela família não tenha condição de se locomover, pessoas acamadas, aí é natural que essa equipe dê passe, levar livros adequados à tarefa e manter a visitação só até a família se sentir segura para fazer por si só sozinha, sem a participação, caminhar sozinha, né? Sem a participação desse grupo. Então é importantíssimo que as casas tenham esse trabalho de auxiliar a implantação do estudo do Evangelho no lar nas residências daqueles que necessitarem. Perfeito. Alguma complementaçãozinha rápida aí, o Carlão, assim? Tranquilo. A recomendação maior é persistência, perseverança. Teve dificuldade? Continue. Alguém faltou, alguém não quer participar, sabe? Continue. Mesmo que seja uma só pessoa, mas que ela continue firme, porque os outros virão a seu tempo. E sozinho nunca está. Claro, isso mesmo, né? Nunca estamos sozinhos. Os bons espíritos estão assistindo, né? Estão sempre ali junto. O Evangelho no Ar, nosso programa aqui na TV Ideal, nosso agradecimento a todos os amigos que têm colaborado com a gente, nos assistidos. Então nós vamos já providenciar o sorteio, tá? Você ainda tem tempo, nós vamos um brevezinho, um vídeo rapidinho, que é da evangelização lá do Fraternidade Espírita e Esperança, e depois nós vamos trazer já o ganhador do livro, né, gentilmente doado por nós, para nós, a nossa irmã Lúcia, da Livraria Girassol, lá no Retiro, um livro de Mulher, uma visão histórica e espiritual, contando a história da mulher, desde a sua história na humanidade. Então nós vamos aí um vídeo rapidinho e a gente já volta com o ganhador. Liga pra gente que dá tempo, hein? Liga pra gente que você pode ainda ser o ganhador do livro oferecido pela Girassol. Sem a presença dos senhores, não poderíamos ter.
propondo que a nossa vida seja um poema de gratidão. Que ao invés da queixa, da reclamação e da mágoa, nós possamos dizer a Deus quantos motivos temos para ser felizes. Então tá, pegou as duas aí, vamos lá. Jesus, Allan Kardec. Vai, Luísa. Cabelo de bananeira, será que eu vou Jesus e... Parece que bananas não são feitas de ouro. Peraí. Agora é a Lara. Vai lá, Lara. Muito bem. Davi, sua vez. Vem, Davi. Te ajuda a pegar aqui, ó. Problemazinho no vídeo aí também, mas é um vídeo produzido lá pelos nossos irmãos lá da evangelização no Aeroclube. Olha só, o sorteio do livro vai para Débora Ribeiro Vieira. Obrigado, Débora, obrigado a todos que passaram a mensagem pelo Zap aí, pelo Facebook. E a Débora pode pegar na livraria Girassol o seu livro, né, a partir dessa segunda-feira lá no Retiro, tá ok? Qualquer coisa, entra no site do Evangelho no Ar, ou entre em contato conosco que a gente passa para você. Mas é fácil, a livraria Girassol todo mundo conhece. Vamos então chegando ao nosso final, né? Eu gostaria de lembrar aqui que vai começar o mês espírita em Volta Redonda. Começa dia 2 de abril, né? Começa dia 1º de abril, sábado, com João Luiz Nascimento, em Cachoeira Paulista. Vai ser na UF, na Vila. No domingo, dia 2, seminário Destruição Natural e Abusiva, com também João Luiz. Esse vai ser agora lá no Gelfa. Depois continua no dia 8, Terapia do Perdão, com Jorge Damas, no Colégio João 23. Depois, no próximo domingo, seminário Diversidade Mediúnica, em Francisco de Assis, com Jorge Damas também, no Colégio João 23. Ou seja, começou o mês espírita em Volta Redonda. É o 53º mês espírita, nesse mês de abril, vários lugares, né? Hoje não está mais sendo colocado só numa casa. Então, o Colégio João 23 está cedendo aí, a UF, o Gelfa, tem no Caminho da Luz, tem no AEDAC, várias casas vão estar abraçando esse grande seminário, esse grande projeto, que é o 53º mês espírita de Volta Redonda. Lembramos também que a gente vai apresentar a peça, o teatro, né, O Céu e o Inferno, dia 27 de maio, no Teatro Gacemes. Já está certo, tá ok? Então, vamos aos nossos irmãos para passar aí para fazer a nossa despedida, que já está chegando a nossa hora da despedida, encerrando mais um programa Evangelho no Ar. Robinson, fica à vontade. Totti, mais uma vez agradecer a sua oportunidade, né, de podermos estar aqui levando um pouco do nosso conhecimento acerca desse tema tão importante, que é o estudo do Evangelho, o estudo do Evangelho no lar, para que nós possamos realmente contribuir de alguma forma para que as pessoas vão por esse caminho, que sem dúvida alguma nós só temos a ganhar. Lembrando que em Lucas capítulo 2, versículo 14, Jesus diz assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então a boa vontade é tudo. A boa vontade é aquela opção que nós temos na vida, as escolhas que nós fazemos e que a gente possa estar sempre querendo fazer o bem, promover o bem e divulgar o bem onde quer que nós estejamos. Então é com muita alegria que nós estamos aqui em mais um programa, agradecendo a você, sobretudo, amigo, por essa oportunidade, agradecendo ao amigo Carlão, as pessoas presentes aqui no estúdio e aos nossos amigos do Ideal Espírita. Que Deus abençoe a todos. Carlão, rapidinho, por gentileza. Nós também agradecemos essa consideração que você teve para conosco, de nos convidar para esse trabalho importante. Lembrando, né, que Emmanuel fala que a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina é a sua divulgação. Então, que nós possamos utilizar os nossos meios, as nossas energias para contemplar a doutrina espírita e reparti-la com todos aqueles nossos irmãos. Agradecendo ao Gacemes, que sempre nos ajudou, a CEPLAN, Solução em Habitação, a Inc Paradise, Luiz Flávio, lá que faz a camisa pra gente do programa, a Livraria Espírita Girassol, agradecendo a Deus, a espiritualidade, pedindo que nos abençoe essa casa, que nos abre esse espaço, abençoe o seu lar, o nosso lar, abençoe esse planeta, que a paz permaneça, que Jesus permaneça em nosso lar, nessa noite e sempre. Que assim seja, muita paz, obrigado e até domingo que vem, se Deus permitir. Boa noite a todos.